Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início à nossa correção de hoje, atividade na folhinha. Vamos aqui para a questão 1. A respeito dos conjuntos numéricos, de suas definições e das relações de inclusão existentes entre eles, assinale a alternativa verdadeira. Item A. O conjunto dos números naturais é formado por todos os inteiros positivos. Sim, o conjunto dos números naturais é formado por todos os inteiros positivos, mas também o zero, que nem é inteiro positivo nem inteiro negativo, ele é neutro, então falso. B. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números inteiros positivos e negativos. Sim, ele é formado pelos inteiros positivos, pelos inteiros negativos, mas também é formado pelo zero, então falso. O conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números reais. Falso, porque o conjunto dos números reais contém o conjunto dos números racionais. Item D. O conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Verdadeiro. E o item E. O conjunto dos números reais é disjunto do conjunto dos números racionais. Para que dois conjuntos sejam disjuntos, é necessário que não haja interseção entre esses conjuntos, ou seja, nenhum elemento do conjunto dos racionais tem que estar dentro dos reais, e a gente não tem essa relação aqui, então ela é falsa. Então a alternativa correta é o item D. Vamos para o item 2. Verifique cada proposição abaixo e julgue como verdadeira ou falsa. Então, a proposição A. 0 pertence aos naturais? Verdade. O item B. 2 menos 3 pertence aos naturais? 2 menos 3 é menos 1, então é falso. Os naturais está contido nos inteiros? Verdade. Os naturais, conjuntos naturais, união, conjunto dos inteiros negativos, formam o conjunto dos números inteiros? Sim, ó, porque aqui eu tenho o conjunto dos números naturais, que é o zero e todos os positivos, e aqui eu tenho todos os negativos, então é verdade. O conjunto dos inteiros positivos, interseção conjunto dos inteiros negativos, é um conjunto vazio? Falso, porque o conjunto dos inteiros positivos tem o zero e o conjunto dos inteiros negativos também tem o zero, então a interseção entre eles seria o zero. F. Menos 4 ao quadrado pertence aos inteiros? Menos 4 ao quadrado dá 8, então verdadeiro. Menos 4 vezes menos 5 pertence aos inteiros? Menos com menos vai dar mais, 4 vezes 5, 20, verdadeiro. 0 pertence aos inteiros não nulo? Falso, que os inteiros não nulo, o zero não entra. I. 5 menos 11 pertence aos inteiros? 5 menos 11 menos 6, então pertence sim. Verdadeiro. J. Raiz de menos 16 pertence aos inteiros? Falso, ó, porque não existe a raiz quadrada dentro dos inteiros para o menos 16, ok? Toda vez que vier menos aqui dentro da raiz, não é possível você calcular utilizando a raiz quadrada com os números que a gente conhece, tá bom? Os conjuntos que a gente conhece. Questão 3. Observe os números a seguir. Aí a gente tem aqui os números nesse quadro. No item A, escreva os números do quadro que pertencem aos conjuntos indicados. Aí a gente tem o conjunto A, que é o conjunto dos números naturais, e o conjunto B, o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais serão formados por todos os inteiros positivos e o zero. Então, vai ficar 10, 20, 0, 34, 67, 890, 5, 9 e 56. O conjunto dos inteiros será todos os positivos, os inteiros positivos, o zero e todos os inteiros negativos. Então, vai ser todos os elementos que estão aqui no quadro. No item B, ele pede para a gente representar a relação do conjunto A, que é o conjunto dos números naturais, com o conjunto dos números inteiros. Então, aqui eu tenho esse diagrama maior é o conjunto dos números inteiros, e esse aqui, diagrama menor, dentro do diagrama maior, é o conjunto dos números naturais. Dentro desse diagrama menor, vai estar todos os inteiros positivos e o zero, e dentro desse diagrama maior, vai ficar todos os inteiros negativos. Vamos para a questão 4. Caso seja possível, determine, item A, dois números inteiros entre menos 5 e menos 6. Não existe um número inteiro, nem dois números inteiros entre menos 5 e menos 6. Então, você escreve aí, não existe. Item B, dois números inteiros menores que zero. Todos os números negativos, inteiros negativos, são menores que zero. Eu coloquei com menos 1 e o menos 2. Três números naturais menores que 5. Eu coloquei o 2, o 3 e o 4. Poderia ser
O 0 e o 1 também, já que são naturais. Item D. 2 números naturais menores que 0. Não existe números naturais menores que 0, então você coloca não existe. Questão 5. Use os símbolos menor que e maior que para comparar os números a seguir, os números inteiros a seguir. 6 é menor que 13, menos 23 é maior que menos 100, menos 6 é maior que menos 10 e 0 é maior que menos 678. Vamos para a questão 6. Diz o seguinte: uma população consome 3 marcas de sabão em pó A, B e C. Feita uma pesquisa no mercado, colheram-se os resultados da tabela abaixo. Marca A, 105 consumidores, marca B, 200, marca C, 160, A e B, 25, B e C, 40, A e C, 25, A, B e C, 5 e nenhuma das três, 120. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a interseção A, B e C. A interseção do conjunto A, B e C é 5. Então, vou retirar do conjunto A, do conjunto B e do conjunto C 5 unidades. Então, 105 menos 5, que fica 100. 200 menos 5, que fica 195. 160 menos 5, que fica 155. Aí, aguarda aí. E aí, eu vou retirar também 5 de A interseção B, B interseção C e A interseção C. Então, vou retirar aqui 25 menos 5, que dá 20, 40 menos 5, que dá 35, e 25 menos 5, que dá 20. Agora, eu vou tirar as interseções, onde eu tenho aqui A interseção B é 20. Então, vou retirar menos 20 do conjunto A. Vou tirar 20 do conjunto A, que fica 80. E a interseção C é 20 também, então vou tirar mais 20 de 80, menos 20 de 80, que fica 60. Então, o conjunto A aqui, ó, que eu já montei o diagrama, ele fica com 60. Aqui nós temos a interseção A, B e C, que é 5. E aqui a gente tem a interseção A, C, que é 20, ok? Então, vamos ver como é que vai ficar o B. Vai ficar 200 menos a interseção A, B e C, que fica 195. Aí, eu tiro 20 por causa da interseção A e B. E tiro 35 por causa da interseção B e C, que vai ficar 140. Então, aqui no conjunto B, eu tenho 140. Aqui, eu tenho a interseção comum aos três conjuntos. B interseção C é 35, então aqui tá 35. Vamos pro item C aqui, conjunto C. Eu vou tirar 5, que é a interseção dos três conjuntos, fica 155. B interseção C fica 35, então vou retirar menos 35, fica 120. E A interseção C é 20, retirando 20, fica 100. Então, no conjunto C, eu vou ter a interseção comum aos três conjuntos A, B e C, que é 5. A interseção C e B, que é 35, a interseção A e C, que é 20, e o restante aqui, que representa o conjunto C, que é 100. Como é que eu vou fazer para determinar o número de pessoas consultadas? Eu vou somar conjunto A aqui, conjunto B e o conjunto C, com as suas interseções, mais 120 pessoas que não escolheram nenhuma das três marcas de sabão. Então, vai ficar 60, mais 20, mais 5, mais 100, mais 35, mais 140, mais 120, que vai dar 480 pessoas. Então, 480 pessoas foram consultadas. Vamos para a questão 7. A questão 7 diz o seguinte: sabe-se que o sangue das pessoas pode ser classificado em 4 tipos quanto os antígenos. Em uma pesquisa efetuada em grupos com 120 pacientes de um hospital, constatou-se que 40 deles têm o antígeno A, 35 têm o antígeno B e 18 têm o antígeno AB. Nessas condições, pede-se o número de pacientes cujo sangue tem o antígeno O. Então, vamos lá. A, tipo sanguíneo A, 40, B, 35, A interseção B, 18. Então, vou retirar aqui do A e do B a interseção, tá? Então, vai ficar 40 menos 18, que dá 22, e 35 menos 18, que dá 17. E agora, eu vou somar 22 mais 17 mais a interseção, que é 18, que vai dar 57. Então, como eu tenho 120 pacientes, eu vou retirar
o tipo sanguíneo de A, tipo sanguíneo de B e o tipo sanguíneo A e B, para me saber quantos pacientes restam, e aí o que restar vai ser o antígeno O. Então, vai ficar 63. Então, 63 pacientes possuem o tipo sanguíneo O, ok? 120 menos 57, 63.